E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje eu queria mostrar para vocês como é possível fazer um queijo vegetal com um equipamento caseiro, algum tipo de equipamento que você tem aí na sua casa. Já eu vou mostrar como é que eu consigo fazer algo com equipamento bem básico. E o resultado, ele já está aqui, tá? Isso daqui depois eu vou degustar, mostrar para vocês a textura disso. Mas antes eu queria só fazer algumas considerações, porque a gente fazer um queijo vegetal, isso envolve principalmente duas coisas, tá? Ou pelo menos dois termos estão envolvidos quando a gente faz um queijo vegetal. Um deles é o equipamento e o outro termo somos nós. Ou seja, você fazer um queijo vegetal, ele é fruto da sua habilidade, do seu conhecimento, né, a habilidade de desenvolver as técnicas necessárias, o conhecimento que você tem em relação aos ingredientes que estão sendo utilizados, né, a executar a própria receita e depois ao equipamento também que você vai ter em mãos. Porque o equipamento, ele sim, faz diferença. Eu não vou mentir para vocês ou tentar contornar esse assunto, porque o equipamento faz diferença sim. Tá? Agora, a gente precisa entender quais são essas diferenças que estão envolvidas para equipamentos diferentes. Porque também não é só dizer, equipamento diferente faz receita diferente sim, e então eu não posso fazer um queijo vegetal com o equipamento que eu tenho em casa, porque vai ficar diferente, porque não sei o que. Não é esse o caminho da conversa. Tá? Eu acho que é muito mais alertar que a gente ter um equipamento diferente vai ter um resultado diferente, principalmente na textura, já falo um pouco mais sobre isso, mas importante também a gente saber até onde a gente consegue chegar com aquilo que a gente tem em mãos, tá? Porque imagina só, se você pegar a mesma receita, você faz essa receita, e depois, com os mesmos ingredientes, uma outra pessoa fizer essa mesma receita com o equipamento dela, os dois produtos finais, eles vão estar diferentes. Tá? Eu imagino que seja possível sim você perceber as diferenças nisso. Às vezes, a mesma receita com a mesma pessoa no mesmo equipamento, tá? Pode ser diferente. Ou seja, pessoas diferentes no mesmo equipamento, com o mesmo ingrediente, pode dar resultado diferente. Tá? É claro que aí o resultado ele vai ser bem mais sutil, né? A diferença vai ser bem mais sutil. E isso eu falo para vocês com base numa experiência que eu tive quando eu ainda trabalhava com cerveja. Né? Eu trabalhava numa fábrica no Brasil, a produção era um tanto quanto grande. A gente produzia aí, sei lá, uns 70 mil litros por mês, mais ou menos. Então a gente tinha tanques de 10 mil litros. E tinha um certo revezamento de cervejeiros, tá? Porque era muito tempo de produção, né? Para encher um tanque eram 4 produções, então imagina só o tempo que não levava isso. Muitas vezes era feito em 2 dias e tinha o revezamento, né, os turnos que os cervejeiros pegavam. Só que num dado momento calhou uma situação que estava um cervejeiro e ele tirou uns dias de folga e depois eu tirei uns dias de folga. Tá? E nessa situação, o que aconteceu? A gente tinha a cozinha ali, né, os equipamentos da parte quente do processo, e era a mesma para nós dois, os insumos eram os mesmos, né? Isso em relação à água, o malte, lúpulo, a levedura, era tudo a mesma coisa, né? Para as receitas. Fizemos a mesma receita e calhou nessa situação de ele ter enchido um tanque sozinho e eu ter enchido um outro tanque sozinho, tá? E foi meio na sequência. E isso foi muito interessante porque quando a cerveja estava ficando pronta, pelo menos eu que estava ali fazendo, né, sabia dessas condições. Quando eu degustava cerveja de um tanque e de outro, eu percebia a diferença. Quem estava comigo ali produzindo, né, e degustando também sempre a cerveja, aquela mesma cerveja, então qualquer variação mais pequena percebia,
eles conseguiam distinguir também. Tá? Não que fosse bom, que fosse ruim, mas que tinha sim uma pequena diferença. E isso, para os queijos vegetais, também vai acontecer, só que numa escala um pouco menor. Tá? Então, essa diferença de equipamento, principalmente, vai dizer respeito, sobretudo, à textura. Por quê? Porque o equipamento ele vai dar uma qualidade em relação à trituração que diz respeito à potência que ele tem, diz respeito ao tipo de lâmina que ele tem, também ao próprio design do copo, se ele é mais estreito e mais comprido, se ele é mais largo, mais baixo, enfim. Tudo isso vai influenciar na qualidade do triturado, tá? Se a gente vai ter um creme super homogêneo ou não. Obviamente, assim, ultrapassada essa questão do próprio equipamento e dessas peculiaridades em relação à lâmina, em relação ao copo que ele tem, em relação à potência dele, também depois entram os próprios insumos, né? Ou seja, as castanhas, as sementes que a gente vai trabalhar. Então, dependendo do nosso equipamento, é interessante também a gente já focar para um tipo de insumo que tendencialmente vai dar mais certo para o nosso equipamento. Se ele é um equipamento mais fraco, é interessante a gente buscar alguns insumos que eles já têm uma propensão maior a formar um creme, como é o caso da castanha de caju, por exemplo. Tá? Uma macadâmia, ela já é um pouco mais dura. Uma amêndoa também é um pouco mais dura. Então isso daí, com certeza, vai ter uma condição de triturado diferente. Tá? E um outro ponto que vai ser influenciado pela qualidade do equipamento, né, ou pela potência, lâmina e tal, todas essas características próprias dele, vai ser depois a quantidade de água. Tem equipamento no mercado que ele é tão forte, tão violento, né, uma velocidade altíssima na trituração, com lâminas super poderosas, que mal precisam de água. Tá? Em alguns casos, prescindem da quantidade de água. Tá? São esses High Speed Power Blender que estão disponíveis no mercado aí, que basta você deixar de molho uma castanha da noite para o dia, escorrer aquela água e vai formar um creme sem precisar adicionar água nenhuma. Tá? Muitas vezes até a própria castanha crua é capaz de triturar, mas aí vejam que isso é importante eu dizer, não é um indicativo de que, então se o meu blender ele consegue triturar uma castanha sem precisar deixar de molho e sem precisar acrescentar água, nossa, esse é o que eu devo buscar para a minha vida em relação à produção de queijo vegetal. Não necessariamente. Tá? Isso daí não é o sonho de consumo de todo mundo, ou seja, todas as pessoas que buscam fazer o melhor queijo vegetal que já comeu vai ter que ter esse blender que chega nessa finalidade. Muito pelo contrário, tá? Porque cada conjugação de insumos que a gente vai fazer vai trazer um queijo vegetal diferente, ou seja, se você pegar a castanha só seca, sem demolhar, colocar num blender desse e triturar, você vai ter um produto final X. Tá? Você pegar essa castanha, deixá-la de molho, colocar nesse blender, colocar um pouco de água, você vai ter um produto Z. Então vejam que entre X e Z, estamos falando de produtos diferentes sim. Esse produto X aqui, ele vai estar muito mais próximo de uma manteiga de castanha. Tá? Tipo, sei lá, você fazer aquela manteiga de amendoim, né, ou pasta de amendoim, sei lá. Mas aquilo ali é o amendoim batido por ele mesmo. Né? E isso daí envolve outras questões também, porque como é um aparelho que tem uma velocidade muito alta, é um aparelho que ele é muito potente, muitas vezes ele chega a aquecer também. E esse aquecimento, para você fazer esse tipo de produto, tipo uma manteiga de amendoim, uma manteiga de castanha de caju, acaba até favorecendo, porque a gordura com alta temperatura, ela acaba sendo mais viscosa, ela se desprende um pouco mais, então você consegue ter um creme mais liso sendo formado ali. Tá?
Então é isso. São produtos diferentes que vão surgir dentro dessas condições diferentes e insumos, né, diversos que a gente está colocando ali. Agora, tem um ponto a considerar também, que o fato de você ter um equipamento mais caseiro, com menos potência, e que de repente vá necessitar de um pouco mais de água para você conseguir obter um creme mais liso, isso não quer dizer que o seu projeto ele vai ser já começado com, sei lá, algum ponto negativo. Não necessariamente. Porque as próprias reações que vão acontecer ali depois, elas também vão trazer uma firmeza um pouco maior para esse produto, né? Ou seja, você pode usar de alguns artifícios que vão enrijecer um pouco mais esse seu produto final. E a fermentação é um deles. Tá? Ou seja, se você faz um triturado que levou um pouco mais de água e colocar um micro-organismo ali para ele fermentar, colocar um starter, colocar, enfim, o que quer que seja, aquilo ali, ao longo da fermentação, ele vai ter uma transformação na textura. Tá? E o que acontece para essa textura ser transformada? A gente vai ter, primeiro, a produção de ácido. Esse é o principal ponto que vai acontecer na fermentação e que nos vai render esse caminho aqui para eu me fazer entender. Porque o ácido nesse meio, ele vai baixar o pH. A gente vai ter um meio, então, um pouco mais ácido. E quando a gente tem um meio ácido, as proteínas elas vão ter uma tendência maior a se coagular, ou seja, ficar mais unidas ali. Então, é esse tipo de reação bioquímica acontecendo ali que vai fazer de algo que estava mais cremoso ficar um pouco mais firme. E depois, a própria temperatura baixa numa geladeira, por exemplo, também vai dar uma firmeza um pouco maior. Então vejam que a gente tem alguns elementos ao longo do processo que também vai trabalhar com essa questão da textura. Tá? Então a gente não pode só pensar nessa fase de produção do processo e falar, bom, eu vou colocar um pouco mais de água, então, sei lá, talvez não vai ficar tão bom assim, né? Vai, claro que vai, porque tem outras fases do processo que vão complementar e ajudar esse produto chegar no seu aspecto final. Eu acho que a gente só vai poder julgar esse queijo vegetal quando ele ficar pronto e avaliar quais foram essas fases do processo que estava envolvido. É claro que se você tiver uma massa que entrou com um pouco mais de água e você dividir ela, uma você vai fermentar e a outra não vai só entrar com saborizantes e tal, enfim, temperar ela, vamos dizer assim, depois da fermentação e tal, a hora que entraram para a geladeira, vão perceber uma diferença nisso também, de textura. Pelo que eu falei, a fermentação, ela trabalha na textura sim, tá? Então essa é uma outra experiência que vocês conseguem fazer em casa. Agora, qual é o queijo vegetal que o meu equipamento vai fazer? O seu queijo vegetal, uai. Né? Esse é o grande lance e a coisa mais interessante que a gente tem para as produções de queijo vegetal. Tá? E por que isso? Porque, primeiro, a gente está no começo de uma história, a gente está começando a escrever essa história dos queijos vegetais. Tá? Daqui a algumas décadas, a hora que a gente olhar para esse momento, vamos perceber grandes diferenças, pode ter certeza. E o mais interessante disso é que, se a gente olhar então para esse começo, né, dessa era dos queijos vegetais, o que a gente tem? A gente tem então algumas aproximações de tipos mais clássicos de queijo tradicional, tá? Que é o que mais acontece, ou seja, sempre que as pessoas estão começando a produzir queijos vegetais, elas se espelham no que já existe. É mais fácil fazer isso, claro, né? Porque você vai partir de algo que já está ali, é só tentar replicar aquilo de alguma maneira. E o próprio mercado também nos oferece muito disso. O que a gente for buscar em prateleira do supermercado é basicamente
uma aproximação de referências tradicionais, né? Do tipo mussarela, tipo curado, ou alguns blocos que a gente tem ali, né, de grandes empresas que estão produzindo isso. Se for por um caminho mais artesanal, vai ver algumas referências mais clássicas como Camembert, Roquefort, né? Então, alguma coisa vem nesse sentido. Porém, a gente tem um outro caminho que ele fica, né, mais obscuro para quem está começando, que é o caminho da criatividade. Tá? É o caminho de algo que ainda não foi produzido, ou se já foi produzido, pelo menos ele ainda não está dentro dessa denominação de algo mais clássico, algo que está sendo repetido, passando por gerações, né? Eu acho que a grande definição de alguma coisa para ser considerada clássica é aquilo que atravessa gerações, né? Que se perpetua no tempo. Então a gente tem em mãos a possibilidade de criar esses clássicos do amanhã, tá? Então não vai ser um queijo vegetal que você vai fazer no seu equipamento que não vai ficar bom porque ele não se aproxima, né, ou ele não está exatamente parecido com alguma coisa que já existe. Não, pode ser o surgimento de algo muito novo. Esse aqui é o grande ponto. Apesar de que, claro, então vale tudo, qualquer coisa vai ser um queijo vegetal? Não, né? Eu acho que a gente precisa respeitar pelo menos um denominador comum, tá? E esse denominador comum, ele diz respeito primeiro à textura, que, vamos dizer assim, ela parte de algo mais cremoso até algo mais firme, né, para chegar ali enquanto um queijo duro, alguma coisa assim. E depois a gente tem os aromas e sabores que também eles precisam chegar mais próximos do que hoje a gente entende por um queijo tradicional, tá? E isso podemos seguir dois caminhos para manter pelo menos essa ideia. Um é a fermentação lática, e esse, sim, daí na minha concepção eu acho que é o mais interessante para seguir, tá? Mas existe um outro caminho também que traz excelentes resultados também, que é o caminho de saborizantes. Você vai usar alguns saborizantes, né, alguns produtos que podem ser, inclusive, especiarias naturais e tal, para chegar num sabor parecido com o sabor do queijo, tá? E isso aí envolve principalmente envolve ingredientes que têm aquele sabor umami, o gosto umami, tá? Enfim. Agora, uma vez que a gente respeita isso, se o seu queijo vegetal ele não tem exatamente a textura de um queijo tradicional, mas ele tem aquele sabor, ele remete àquilo, e por que não? Né? Por que não isso ainda ser considerado um queijo vegetal? Vejam vocês que até essa maneira de colocar, se o seu queijo vegetal não tem a mesma textura de um queijo tradicional, eu já pararia aí e colocaria uma outra questão. Qual é a textura de um queijo tradicional? Nós estamos falando de mais de 1.200 tipos de queijo tradicional. E todos esses tipos, eles têm texturas diferentes. Como que a gente vai falar, não, a textura não está igual de um queijo tradicional? Só se alguém provou já esses mais de 1.200 tipos e provou o seu queijo vegetal e falou, ó, realmente essa textura aqui ela não se aproxima em nada de qualquer coisa que já foi feito e infelizmente não tem nem como a gente pensar, vá lá, mas eu duvido que tenha algo nesse sentido, tá? Então é importante a gente pensar nessa variedade que existe para o mundo dos queijos tradicionais e trazer essa diversidade para o mundo dos queijos vegetais também e pensá-la ali e falar, bom, se a gente tem a possibilidade de fazer coisas diversas, então de repente essa textura aqui ela pode fazer parte dessa diversidade. Então, olha só agora, eu vou colocar um vídeo que eu gravei na minha cozinha com o meu equipamento caseiro, fazendo esse queijo vegetal que eu mostrei para vocês aqui. É um queijo mais cremoso e
primeiro vamos ver como ele foi feito e depois a gente faz a degustação dele, tá? Então vejam aí. Para esse queijo vegetal temos castanha de caju demolhada, água, sal e chucrute, um chucrute que eu já fiz. Eu começo com esse mixer mostrando o jeito errado de se fazer, que é apoiar e ligar. Olha só como voa tudo quanto é castanha, né? Ó, tá vendo? O lance é afundar o mixer. Aí, ó, quando você afunda ele, ele consegue triturar sem jogar a castanha para fora. Percebam vocês que ele tem, né, como se fosse uma meia esfera, né, onde a hélice está dentro. Então, quando você afunda ele, tá ali, né? A gente vai ter toda essa castanha que vai ficar retida nessa meia esfera e não vai para fora. Então, precisa afundar ele. Agora, eu coloquei já um pouco de água e esse é um detalhe bem interessante, tá? Porque a água é bom vocês colocarem devagarzinho, vai pondo aos poucos, vai percebendo quanto que está precisando, né? Olha só como está sendo triturado agora com uma facilidade um pouco maior, né? É possível perceber como que esse creme ele já está saindo para os lados, ó, percebem? Vou colocar um pouquinho mais de água e agora entra o sal. O sal que normalmente a gente usa 2%, tá, do peso do nosso queijo vegetal. Tá? Dependendo, obviamente, né? Dependendo do queijo vegetal, é possível usar um pouco mais de sal, mas dificilmente menos que 2%, porque também o sal ele é importante até para funcionar como uma barreira, uma barreira a alguns micro-organismos que não conseguem se proliferar em um meio mais salino. Agora eu vou colocar o chucrute, vejam vocês que é o pedaço da couve mesmo fermentada, tá? Ou seja, eu fermentei essa couve usando o procedimento de salga seca e foi fermentado, ficou ácido e eu resolvi usar o chucrute como meu starter. Então aqui o que vai acontecer depois é uma fermentação selvagem, tá? Ou seja, eu cultivei os micro-organismos no chucrute. Os micro-organismos se alimentaram dele, produziram ácido nele, estão nele, e a partir do momento que eu coloco esse chucrute nessa massa de castanha de caju, os micro-organismos eles vão passar a viver nela e vão consumir os açúcares da castanha de caju, e a partir daí eles passam a produzir também o ácido lático, né, vão produzir outros compostos que são característicos dessas bactérias também, né, nesse meio do chucrute. E a grande característica de uma fermentação selvagem, a gente não sabe quais são as bactérias que estão ali, né? A gente sabe que são bactérias produtoras de ácido lático, porque selecionamos o meio para isso. E o sal, como eu disse, ele acaba sendo uma barreira e seleciona, né? Então, a partir desse momento, olha só o que está acontecendo. Está pronto. Já está bem triturado. Agora é só uma questão de eu tirar esse excesso que está no meu mixer, né, também conhecido por varinha mágica em Portugal. Então, tirei esse excesso aí. A parte de dentro também tem um pouco de creme que fica ali, tá? Mas olha só a textura que ele está ficando. Então, a partir desse momento, está pronto já? Não. A produção da massa, sim, que está pronta. Porque a partir desse momento, ele vai para a fermentação. Então, vou passar algumas horas aí fermentando. Tá? Nesse caso, eu fiz ele e deixei esse dia que eu fiz até o dia seguinte fermentando. Isso por conta da própria temperatura aqui na minha cozinha. Olha a textura que ficou. Então, vejam vocês que o equipamento
ele não é uma desculpa. Perceberam a cremosidade que ficou ali, né, nesse queijo vegetal? Tem uma cremosidade, isso daí é um queijo vegetal mais cremoso, né, tipo um cream cheese, para passar num pão, para fazer qualquer coisa. E ó, é isso que acontece. Né, ele está aqui, olha só a cremosidade que ele tá. Tem um pãozinho aqui, ó. Olha só como ele espalha, né? Olha só a textura dele. Então vejam que o equipamento, ele não é uma desculpa para falar, eu não tenho equipamento para fazer. O liquidificador, ele vai ser semelhante a isso. Um mixer desse vai dar certo também, tá? E eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz isso, eu não fiz nenhum corte nesse vídeo aí, tá? E se voltarem no início do procedimento até o final do procedimento, vocês vão ver pela própria barrinha de progressão de vídeo aqui quanto tempo levou para fazer esse cream cheese. E quem não quiser voltar, eu falo agora. 5 minutos, gente. Olha só isso, em 5 minutos, cronometrado aí, isso daqui ficou pronto. Ou seja, se alguém falar, eu não tenho tempo para fazer um queijo vegetal, contra fatos não há argumento, né? Ou seja, são 5 minutos. Questão de você ir dormir 5 minutos mais tarde num dia, tá? Que não vai trazer nenhum problema. Ou estender 5 minutos na hora do almoço, enfim, sei lá. Para você colocar 5 minutos no seu dia aí, não deve ser a coisa mais difícil do mundo para você produzir uma coisa dessa. Né? E agora, eu queria só fazer algumas considerações em relação a esse queijo vegetal aqui. Não tá, e de novo, o meu comprometimento aqui sempre é para dizer o que realmente eu acho, né, nessas provas e em relação a equipamento, resultado final, esse tipo de coisa. Eu sempre tenho um comprometimento para dizer, né, o que realmente eu acho, sem tentar contornar alguma coisa e dar margem para segunda interpretação, linha pequena, né, letra miúda, esse tipo de coisa não, tá? Então, eu não vou dizer que isso aqui tá um creme liso, não tá. Tá? Tem alguns pequenos granulozinhos aqui que é possível de perceber na textura, mas, primeiro, então, vou dizer da textura. Isso daqui eu acho que está completamente dentro do que eu acabei falando para vocês. Tá? Então, primeiro, você querer uma textura super lisa e cremosa, sem granulozinho algum, é um tipo de queijo vegetal. Ele sair com alguns granulozinhos assim, é um outro tipo de queijo vegetal. E tá tudo bem. Ele é tão queijo vegetal quanto esse daqui. É isso que a gente precisa entender. E ficar tranquilizados de que sim, você está fazendo algo que está dando certo, tá? Com um equipamento caseiro seu. Se você quer algo que seja mais liso, maravilha. Talvez esse equipamento não vá dar certo, ou você precisa forçar ele um pouco mais, ou às vezes colocar até um pouco mais de água. Enfim, a partir daí é começar a aprofundar um pouco nessa relação com o equipamento. É um outro ponto, tá? Mas em termos mais gerais, sensacional. E em termos de textura, pensa aí, se você já entrou em contato, né, na época que consumia esse tipo de produto, ou viu alguém consumindo, ou ouviu alguém dizendo para você como é que era a textura disso e tal, mas de você considerar uma ricota e um requeijão. Tá? Estamos falando agora de produtos dessa linha mais tradicional. Então, se você pegar um tipo ricota e pegar um pedaço dela, amassar no prato ali, temperar com alguma coisa e tal, e colocar no pão, põe à parte. Pega um outro pão, coloca um requeijão. E aí você tem 2 pães,
Um com essa ricota temperada, amassada, e outro requeijão. A hora que você come esses dois, você percebe que a textura é diferente. Né? A textura da ricota é uma, a textura do requeijão é outra. E eu estou trazendo aqui justamente para dizer isso, que a textura do requeijão é super lisa, grânulo zero. A textura da ricota, ela já vai ter, né, algumas... não sei como que eu poderia dizer isso, não sei nem como classificar essa situação aí. Mas vamos dizer que a gente tem glóbulozinhos, né, para essa ricota. Tá? Então a gente vai ter uma textura diferente. Você percebe a resistência que ela tem na boca. Então, eu queria agora transpor isso para os queijos vegetais, para que vocês percebessem que isso daqui tem sim alguns granulozinhos. Tá? Ao passo que é possível usar um blender super potente para fazer algo que fique isento desses grânulos e um creme bem liso. Eu tenho um outro blender que ele faz isso. Tá? Então, eu tenho já dois produtos diferentes e tá tudo bem. E a hora que eu vou para o sabor disso daqui, aí a coisa muda de figura. Porque não é só a textura que vai compor, né, o conjunto dessa obra, mas a gente vai ter também o gosto disso, porque isso foi fermentado. No caso, eu usei um chucrute que eu tinha feito, então eu fiz o chucrute fermentou e tal, não sei o quê, e eu usei esse chucrute como starter para a fermentação acontecer. O que tem ali no chucrute? Tem bactérias que produzem ácido lático. Então, esse meu queijo vegetal, mas ele tem gosto de queijo? Tem. Claro que tem. O denominador comum tá ali, porque o ácido lático foi produzido nesse queijo vegetal e o ácido lático é produzido em queijo também. Então, da mesma maneira que eu falei para vocês da textura, mas a textura não está parecida com uma textura de queijo. Tá, de qual queijo nós estamos falando? Mas esse gosto aqui não está parecido com gosto de queijo, mas então qual queijo a gente está falando? Porque o ácido lático está aqui. E ele remete a esse ponto da fermentação, sim. Tá? É claro que por trás desse gosto do ácido lático, né, desse sabor de fermentação, existe ainda uma ligeira identidade do chucrute. Claro, se eu coloquei o chucrute ali e coloquei pedaços da couve, né, que foi fermentada ali, ela vai delegar esse sabor. E não é nada novo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Porque eu imagino que quem já tem degustado alguns queijos vegetais mais artesanais, fermentados, quem já fez alguns queijos vegetais fermentados, já entrou em contato com Rejuvelac, por exemplo, né? Já começou a perceber que um Rejuvelac de quinoa, ele é um pouco diferente de um Rejuvelac de trigo. E é assim. Ele sozinho, você degustar, vai perceber a diferença. E depois, a hora que você coloca isso num queijo vegetal, se fizer a mesma base, mas com Rejuvelac diferente, você vai ter queijos vegetais com sabores diferentes. Porque esses diferentes starters, eles vão trazer uma manifestação diferente nesses queijos vegetais. Tá? Então, claro que vamos ter sabores diferentes. Agora, e como é que eu faço com isso? Aceita. Aceita que essa diferença existe, aceita que isso é uma peculiaridade dos queijos vegetais. Tá? E estamos falando de fermentação selvagem. E isso daqui é um mundo à parte de um outro mundo de fermentação que diz respeito à fermentação domesticada. Que, claro, nem vou entrar nessa linha agora, né? O assunto nosso aqui era outro, mas num próximo momento eu posso conversar um pouco mais sobre essa fermentação domesticada e trazer as características dela para vocês, tá? Porque para já, da fermentação selvagem, vamos ter sim uma possibilidade muito grande. Se você fizer um starter só de cenoura ou um starter de couve-flor com pimentão vermelho e alho e usar aquela água para fermentar, você vai ter sabores diferentes.
N starters diferentes vão delegar N queijos vegetais diferentes, tá? Em termos de sabor. E como que eu vou saber qual que é o melhor? Eu acho que nem melhor nem pior, apenas diferente. E isso vocês vão perceber testando, experimentando. E qual que é mais gostoso? Não sei. É uma coisa que eu perguntar para vocês, qual a cor que eu gosto mais? Né? Se eu não sei qual a cor que eu gosto mais, como que vocês vão me dizer? Então, o sabor é a mesma coisa. Vocês precisam buscar o sabor que te agrada mais, tá? Que você mais gosta. E a partir desse momento é que você vai produzir os seus queijos vegetais com aquele sabor que você mais gosta, para que você tenha o maior deleite com isso. Até a próxima.